Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar de Botafogo, de futebol e regatas, nesse conteúdo do horário do almoço. Agora já chega a ser café da tarde, né? Porque já passou das 2 horas a estreia desse vídeo, então já entra como café da tarde com o TF. E os temas que serão abordados nesse nosso conteúdo serão: Júnior Santos realmente está na mira do Corinthians? Um site especializado na equipe corintiana trouxe novos detalhes em relação ali à possibilidade, né? Essa semana o portal Goal trouxe que o Júnior Santos estava realmente ali sendo um dos alvos do time mosqueteiro para a próxima temporada, mas hoje nós tivemos novidades a respeito desse tema. E outro detalhe: Thiago Nunes, por ter pego o Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, não ter conseguido nenhuma vitória, começará 2024 pressionado ou ano que vem será vida nova para o técnico? E ele mesmo comentou a respeito desse tema na última entrevista coletiva. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de Parimatch. Tá aqui, QR Code para você fazer o seu cadastro na parceira do Botafogo. Se você fizer seu cadastro, vocês ajudam o canal do TF, ajudam também o Botafogo, porque essa empresa ela precisa de cadastros para vocês estarem ali na base de clientes dela, e é bem bacana. Se vocês colocarem também um depósito inicial e utilizarem o cupom SORTE, vocês podem ganhar até R$1.000 em bônus. Claro, vocês têm várias possibilidades de jogos nesse final de ano, então entre agora na Parimatch, eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Segundo o portal Meu Timão, a equipe paulista do Corinthians não tem interesse no Júnior Santos. O Goal.com trouxe essa informação na última semana de que o Júnior Santos estava sendo bem avaliado, e até mesmo nos últimos dias muitos jornalistas paulistas, né, até procuraram outros amigos para saberem se o Botafogo já tinha sido sondado pela equipe corintiana ou não. Mas o Meu Timão é um dos principais portais, se não, acho que é o principal, que fala sobre Corinthians fora da mídia tradicional, né? Ali você tem vários setoristas que são importantes, que fazem a cobertura da equipe comandada pelo Mano Menezes, e colocaram que o Júnior Santos não está como um alvo para a equipe paulista. O camisa 37 do Botafogo, que oscilou muito na temporada, mas ele sai nesse ano meio que como um jogador que passou pelo crivo, né, final no Campeonato Brasileiro, porque sempre se dedicou, foi um jogador que não se omitiu, erra muito, porém acerta muito. Nas partidas importantes, todas ele fez gols, mas na reta final do Campeonato Brasileiro, parece que novamente o psicológico do Júnior Santos deu uma atrapalhada e ele caiu de rendimento de novo. Também a parte física, né? O Júnior Santos é um jogador muito físico. Se ele estiver cansado, dificilmente vai render da maneira que todos esperam. Ele é um jogador muito físico, muito forte, e que, na minha opinião, tem que ser mantido dentro do elenco do Botafogo. Não sei se como titular, não sei se como reserva, mas o Júnior Santos é um atleta importante para continuar no nosso clube visando a temporada de 2024. Todos esses quesitos que eu falei anteriormente com vocês. Jogador físico, jogador forte, jogador que tem um punch, que é importante para o Botafogo no ano que vem. Um atleta que não tem medo, mas o Thiago Nunes tem que cuidar disso aqui do Júnior Santos. Se ele estiver com mental fraco, ele não rende. A gente viu muito isso no Campeonato Brasileiro. Quando ele perde a confiança, vira um jogador muito mais comum. Não é um primor técnico, é um jogador que é muita força, muito voluntarioso. Talvez seja um dos jogadores do futebol brasileiro mais fortes fisicamente, assim, em relação à força física, chegada. A partida que ele fez contra o Palmeiras, apesar de ter perdido alguns gols que não poderia ter perdido, mas foi algo assim assustador o que ele fez fisicamente no estádio Newton Santos naquela partida. E ele é um atleta que pode ser muito útil na temporada, mas entra dentro daquilo que a gente vem conversando. Não pode ser apenas o Júnior Santos. O Botafogo tem que ter outros atletas ali para o lado de campo. Você vai manter o Segovinha, que é o jogador mais jovem. O Segovinha tem que virar a terceira peça ali do lado direito. Você tem que ter o Júnior, mais um e Segovinha. Pelo menos eu encaro assim, ou mais um, Júnior e Segovinha. Você tem que ter jogadores de qualidade naquele setor, mas eu não abriria a mão do Júnior Santos. Só se chegar uma proposta realmente assim, financeiramente muito boa para o Botafogo. Deixando bem claro que isso aqui é uma opinião, tá? Não é informação. Chegar uma proposta muito boa para o Botafogo, o clube achar que tem que vender, aí sim, talvez valha a pena. Mas fora isso, eu acho que não vale você negociar um atleta por qualquer coisa que pode ser muito útil numa temporada. Tá começando, ainda mais que ele termina o ano positivamente com a nossa torcida.
Deixa o like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, mas comentem aqui. Vocês acham que a permanência do Júnior Santos é muito importante? Vocês não negociariam o camisa 37 de maneira alguma. O técnico Thiago Nunes, ele já seria o nosso treinador para a próxima temporada. O departamento de futebol já tinha colocado seu nome para o John Textor, que tinha avaliado positivamente a chegada do treinador gaúcho. Ele chega no Alvinegro para as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e não consegue nenhuma vitória. E claro, o tribunal das redes sociais já julga o técnico, né, falando que ele não é bom o suficiente para comandar o Botafogo, mas eu tenho uma visão diferente. Eu não vou julgar, apesar de eu achar que ele errou em alguns momentos, em algumas escolhas, principalmente algumas alterações, mas não dá para julgar um técnico que não teve nem tempo para trabalhar e pegou já uma equipe destroçada emocionalmente. Ele tem uma obrigação já em fevereiro, que é classificar o Botafogo para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Se ele conseguir esse êxito, tá tranquilo, vai ter um trabalho que o torcedor vai apoiar. O torcedor do Botafogo quer apoiar, esse ano apoiou até onde deu. E o Thiago Nunes já tem essa pressão logo de cara, já tem a pressão de conseguir um trabalho, de fazer um trabalho já ali no segundo mês do ano, com pouco mais de 45 dias e uma pré-temporada, para conseguir fazer o Botafogo jogar bem em um jogo de mata-mata dentro de uma competição que a gente quer muito, que é a Copa Libertadores da América. Mas esse caso que eu estou falando com vocês, ele ter essa pressão, é porque ele precisa vencer jogos, ele não venceu nenhum jogo. E ele, na última entrevista coletiva, ele coloca que ele acertou em chegar no Botafogo nesse ano, para ele conhecer os jogadores, e eu acho isso também um ponto importante. Ele já conhece ali pelo menos alguns atletas do seu elenco, né, aqueles que estavam treinando, e terá um dedo importante nas contratações que chegarão para esse ano. Mas eu acho que o Thiago Nunes só tem pressão mesmo, a pressão inicial dele será já em fevereiro. Ele conseguindo um resultado importante, conseguindo levar o Botafogo para fases agudas da Copa Libertadores, ele será bem avaliado. Mas o Botafogo não é um clube de trocar técnicos, trocou o Bruno Lage por tudo que aconteceu, pela pressão, né, que existiu em relação às besteiras feitas pelo técnico português, mas a gente viu ano passado, né, todas as vezes que o Luiz Castro sofria pressões, ele não caía. Mas eu torço que o Thiago Nunes faça um grande ano, que não tenha nenhum tipo de problema, que ele consiga colocar a sua filosofia de trabalho, o Botafogo tenha uma grande temporada, que algum título aconteça pra gente no ano de 2023. Ouçam aí o que o Thiago falou a respeito dele ter chegado nessa reta final do Campeonato Brasileiro, para ele conhecer o elenco, e também ele já errou a respeito de um caso semelhante a esse do Botafogo, de não ter chegado para pegar o time numa reta final do Campeonato Brasileiro, só chegando no ano seguinte. Ouçam aí o que ele falou. Primeiro, tendo esse período de descanso. Esse descanso acaba sendo fundamental para que você possa parar de respirar futebol e respirar o ambiente que você viveu de maneira tão intensa durante toda uma temporada. Então esse descanso é chave. Depois disso, as próprias mudanças normais, né, de chegada de jogadores, saída de outros, se estabelece através disso novas relações, ajudam em reenergizar a equipe, em revitalizar algumas relações, o comportamento. E a minha chegada também, por mais que tenha sido há pouco tempo, né, eu tenho nesse momento a oportunidade de começar uma temporada já conhecendo um pouco mais dos jogadores. Eu, por exemplo, quando fui treinar o Corinthians, eu tive a oportunidade de chegar um pouco antes, mas decidi chegar só no início da temporada seguinte. E isso foi um erro de decisão da minha parte. Porque se eu tivesse tido, por exemplo, o tempo, né, esse tempo das últimas rodadas para conhecer um pouco melhor a cultura do clube, o ambiente e tudo mais, certamente teria tido algumas decisões diferentes no início daquela temporada. Então, todos nós vamos aprendendo com o passar do tempo, melhorando, e a partir disso, nesse novo trabalho que se inicia na próxima temporada, os resultados. Vencer, jogar bem, mas vencer, né, é um outro nível de competição que se inicia, o Campeonato Carioca, então você tem que voltar a ter vitórias, porque as vitórias geram, né, esse ambiente positivo, você consegue retomar confiança jogo a jogo, e a partir daí consegue realmente restabelecer um novo perfil de grupo para o restante dos jogos que a gente vai encarar. Tamo juntos, comentem aqui se vocês acham que o Thiago Nunes começa a temporada pressionado ou não começa a temporada pressionado. Mais tarde estarei de volta ali por volta das 7h pouca com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo junto.